Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, C.S. Lewis. Querido Verme Bill, agora que já temos certeza de que os humanos alemães irão bombardear a cidade do seu paciente e que seus afazeres o deixarão bastante próximo do perigo, devemos avaliar a nossa tática. Devemos almejar a covardia ou a coragem e seu consequente orgulho ou ódio pelos alemães? Bem, receio que não seja uma boa ideia tentar fazer dele um homem corajoso. Nosso departamento de pesquisa ainda não descobriu, embora estejamos esperando ansiosamente, como produzir alguma virtude. Essa é uma séria deficiência. Para ser perverso de um modo significativo e eficaz, um homem precisa de alguma virtude. Que teria sido de Átila sem a sua coragem, ou de Shylock sem a abstinência dos prazeres da carne? Mas, como nós mesmos não podemos dar a eles essas qualidades, só podemos utilizá-las como dádivas no inimigo. E quero dizer com isso, deixar para ele uma margem de dominação sobre os homens, que de outro modo certamente seriam inteiramente nossos. Trata-se de uma solução bem pouco satisfatória, mas acredito que algum dia conseguiremos algo melhor. O ódio é algo que podemos manipular. A tensão que age sobre os nervos humanos durante o barulho, o perigo ou a fadiga deixa-os propensos a qualquer emoção violenta. E tudo se resume a canalizar essa suscetibilidade para as vias corretas. Se a consequência resistir túrvia, deixe seu paciente dizer que ele sente ódio não apenas em seu nome, e sim em nome das mulheres e das crianças, e que um cristão deve perdoar seus próprios inimigos, mas não os inimigos de outras pessoas. Em outras palavras, deixe-o pensar que se identifica o suficiente com as mulheres e as crianças para sentir ódio no lugar delas, mas não o suficiente para considerar os inimigos deles como seus próprios inimigos, e, portanto, dignos do seu perdão. Mas a melhor companhia para o ódio é o medo. De todos os defeitos, a covardia é apenas dolorosa. Algo horrível de antecipar, horrível de sentir, horrível de lembrar. O ódio, por outro lado, tem a sua carga de prazer. Portanto, ele costuma ser a compensação pela qual um homem que sente medo indeniza a si mesmo devido às angústias nascidas do medo. Quanto mais medo ele sentir, mais irá odiar. E o ódio é um grande apaziguador da vergonha. Assim, para fazer um verdadeiro estrago nos sentimentos de caridade dele, você deverá primeiro derrotar a sua coragem. Entretanto, isso não será fácil. Nós conseguimos fazer com que os homens tenham orgulho de muitas de suas faltas, mas não da covardia. Sempre que estamos quase chegando lá, o inimigo permite que haja uma guerra, um terremoto ou outra calamidade, e imediatamente a coragem torna-se tão obviamente adorável e importante, mesmo para os olhos humanos, que todo o nosso trabalho cai por terra. E assim, eles passam a ter pelo menos um defeito do qual sentem genuinamente vergonha. O perigo de induzir a covardia aos nossos pacientes, portanto, é o de que eles alcancem o verdadeiro autoconhecimento e passem a condenar a si mesmos e, consequentemente, alcancem o arrependimento e a humildade. E, de fato, na última guerra, milhares de humanos, ao descobrirem sua própria covardia, descobriram pela primeira vez todo o mundo moral.
Em época de paz, nós podemos fazer com que muitos deles ignorem o bem e o mal completamente. Em épocas de perigo, eles são forçados a enfrentar essa questão com tamanha intensidade que não podemos fazer nada para impedi-los. E aqui nós nos deparamos com um dilema cruel. Se promovermos a justiça e a caridade entre os homens, estaremos jogando de acordo com as regras do inimigo. Mas se fizermos com que eles adotem o comportamento contrário, cedo ou tarde isso produzirá, porque ele permite, uma guerra ou uma revolução. E a questão indisfarçável da coragem ou covardia acabará por despertar milhares de homens do seu torpor moral. Com efeito, esse talvez seja um dos motivos do inimigo para criar um mundo perigoso, um mundo no qual as questões morais vão sempre direto ao ponto. Ele percebe muito bem, assim como você, que a coragem não é apenas mais uma das virtudes, e sim a forma que cada virtude assuma quando é testada, ou seja, quando chega ao extremo da realidade. A castidade, a honestidade ou a misericórdia que cedem à ameaça serão castas ou honestas ou misericordiosas apenas sob certas condições. Pilatos foi misericordioso até o momento em que a situação começou a ficar perigosa. Desse modo, há tanto a perder como a ganhar em fazer dele um covarde. Talvez ele acabe aprendendo coisas demais sobre si mesmo. É claro que sempre existe a chance de piorar a vergonha, em vez de anestesiá-la e de produzir assim o desespero. Isso seria uma grande vitória. Mostraria que ele acreditou e aceitou que o inimigo perdoaria seus outros pecados apenas porque ele mesmo não tinha consciência da gravidade deles como pecados, que em relação ao único defeito que ele realmente compreende em toda a sua desonra, ele não pode buscar a misericórdia e nem tem direito a ela. Mas eu temo que você já o tenha deixado ir longe demais em seu aprendizado com o inimigo, e ele sabe que o desespero é um pecado ainda maior que os pecados que o provocam. Quanto à técnica em si para tentar a covardia, não há muito a ser dito. O ponto principal é que as preocupações tendem a aumentar o medo. As preocupações impostas publicamente a seu paciente, no entanto, logo tornam-se rotina, e esse efeito do medo desaparece. Você precisa fazer com que ele continue a ter uma vaga ideia, lado a lado com a intenção consciente de cumprir seus deveres. Dentro do campo dos deveres, sobre todas as coisas que ele pode e não pode fazer, que parecem deixá-lo um pouco mais seguro. Faça com que ele pare de pensar na regra simples. Tenha de continuar aqui e fazer tal e tal coisa, etc. E passe a pensar numa série de hipóteses imaginárias para a vida. Se a coisa A acontecesse, embora eu espere que não aconteça, eu poderia fazer a B. E se o pior acontecer, eu posso sempre recorrer a C. Você pode despertar superstições, tomando cuidado para que ele não as reconheça como tais. O ideal é fazê-lo sentir que pode recorrer a algo além do inimigo e da coragem que o inimigo lhe dá, de tal modo que aquilo que inicialmente era um compromisso total para com seus deveres passe a ficar cheio de pequenas restrições inconscientes. Ao construir uma série de expedientes imaginários para evitar que o pior aconteça, você pode provocar nele, já que ele não tem consciência da grande intensidade de sua disposição, a determinação de que o pior
não deva acontecer. Então, nesses momentos de verdadeiro pânico, faça com que isso tome conta do seu sistema nervoso e você poderá provocar o ato fatal antes mesmo de ele se dar conta dos seus planos, meu caro sobrinho. Pois lembre-se, o ato da covardia é tudo o que importa. A emoção do medo em si mesma não é nenhum pecado, e embora nós a apreciemos, ela não nos traz bem algum. Afetuosamente, seu tio Fitafuso.